como se posicionar num round, visita multiprofissional com segurança dentro da terapia intensiva. Um conteúdo que você não vai ver em lugar nenhum. Conteúdo bem prático de como eu atuo no round multiprofissional e como eu tive esses resultados profissionais atuando com segurança nessa visita, nesse round multiprofissional. Pessoas que já atuam na terapia intensiva, que acompanham o conteúdo. Tem gente que está ainda na faculdade, nos últimos períodos, começando a acompanhar o conteúdo aqui dos canais. Vou responder primeiro ponto. O que é o round e a visita? Round/visita multiprofissional dentro da terapia intensiva. Por que eu coloquei round/visita? Dependendo do estado que você está do Brasil, vai ser chamado de round, em outros momentos vai ser chamado de visita multiprofissional. E acontece diariamente dentro da unidade de terapia intensiva. Você, como fisioterapeuta, vai ter que se posicionar numa discussão multiprofissional, onde vai estar lá o diarista da equipe médica, o médico plantonista, o fisioterapeuta, algumas UTIs, o coordenador de fisioterapia, vai estar o enfermeiro, o nutricionista, os médicos assistentes podem estar em algum momento, vai ter estagiários, residentes. Você tem um ambiente multiprofissional e você, como fisioterapeuta, nesse ambiente tem que estar seguro para colocar sua posição como fisioterapeuta para esses pacientes. Esse round multiprofissional acontece diariamente. Você tem que se posicionar e não ficar calado. O que acontece muitas vezes é o fisioterapeuta estar lá dentro do ambiente multiprofissional, tem um round, a visita multiprofissional, e ele fica calado, fica com vergonha, fica com medo, acha que não está preparado. Eu tenho pouco tempo de experiência, eu vou ficar calado, só vou escutar. Não, vocês com 6 meses, com 1 mês de terapia intensiva, se você é o fisioterapeuta, você é o que vai ter a experiência como fisioterapeuta. Então, você tem que se posicionar como fisioterapeuta. Não deixe que outros profissionais se coloquem nesse ambiente sabendo mais da fisioterapia do que você. Você tem que se preparar para discutir nesses ambientes, nesse round multiprofissional, como fisioterapeuta seguro. Ok? Então, primeira coisa, deixando claro que é o round e a visita multiprofissional dentro da terapia intensiva e que acontece diariamente, você vai ter que participar e você tem que se posicionar. Dentro dos pilares que eu ensino de como você desenvolver a capacidade para atuar com segurança, você tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Dentro desse round, dessa visita multiprofissional, essa iniciativa e atitude ficam bem claras. É o momento de você falar, é o momento de você dizer como é que está se progredindo, é o momento de você aparecer e ser visto como profissional referência e ser visto como profissional seguro. Então, é extremamente necessário você participar, se posicionar e falar. Mas é claro, estando preparado para falar, estando preparado para se posicionar dentro da terapia intensiva no round e na visita multiprofissional. E quais os tipos de round e visita multiprofissional? Quais os tipos? Existem tipos. Isso, para mim, eu diferencio o momento que é a equipe como um todo, que vai estar lá, todo mundo no momento que vai se juntar dentro da terapia intensiva para discutir os casos, e existe aquela discussão, aquele posicionamento a cada atendimento seu com os outros profissionais que estão dentro da terapia intensiva. Então, quando você está no round, numa visita multiprofissional, é um momento preparado para você se posicionar e cada um colocar a sua avaliação, o seu plano terapêutico, a sua possibilidade de intervenção dentro da terapia intensiva. Mas em todos os outros momentos que você está dentro da terapia intensiva, você tem que se posicionar também. Então, se você vai atuar lá, que vai fazer um desmame da ventilação mecânica, você vai discutir com o médico, vai discutir com o nutricionista, com o enfermeiro, mesmo que não seja o momento do round da visita multiprofissional. Então, não existe isso, vou esperar o round da visita multiprofissional. Não, se for o momento que é melhor para o paciente, você vai atrás de discutir para gerar essa melhor intervenção. Existe esse outro momento, que é quando junta todo mundo, discute aí as melhores condutas para os pacientes acontece diariamente dentro da terapia. Quando foi a primeira vez que eu participei de um round multiprofissional? Isso acontece muito, né? Você está lá, se formou, vai começar a atuar na terapia intensiva, isso aconteceu comigo, e você chega lá, já vai começar a atuar, já começa a dar o plantão, e vai ter a discussão, o round lá. E você está recém-formado, ou você acabou de entrar no ambiente de trabalho, ou você acabou uma pós-graduação, mas não tem ainda essa segurança para atender da terapia intensiva. E você vai lá e vai ter que colocar a cara.
E quando eu cheguei e comecei a participar da discussão desses rounds, dessa visita muito profissional, tinha, no hospital que eu trabalhava, tinha residência em terapia intensiva, não lembro especificamente que no ano que eu comecei já tinha residência, mas tinha lá o round muito profissional, que tinha um médico, chefia médica, o fisioterapeuta, coordenador, chegava na hora do round, tinha os médicos plantonistas, outros fisioterapeutas, já que a UTI tinha 15 leitos, a gente dividia essa UTI, eu pegava 5 leitos de UTI e 5 leitos de outra UTI, nessa época, lá em 2006, tinha que participar de 2 discussões, um round de uma UTI e um round de uma visita em outra UTI, né, dentro do mesmo hospital. E aí a pessoa chega totalmente cru, com medo, inseguro. Era isso que aconteceu comigo. Eu estava lá, tem um monte de pessoas aqui que já tem 5, 10, 8, 15 anos dentro da terapia intensiva e eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer o que é que eu avaliei, eu vou ter que dizer qual é o plano terapêutico. E isso muitas vezes trava a pessoa fica calada e é engolido dentro da terapia intensiva. Mas, eu queria sempre demonstrar que a fisioterapia pode ter autonomia, que a fisioterapia tem que se diferenciar. Começava a falar, eu lia muito livros dessa parte de autonomia, de liderança, de você se posicionar. E aí, mesmo com medo, com receio, eu começava a falar um pouco. E quando você vai falando um pouco, vai começando a se posicionar, você vai perdendo o medo. Você vai ganhando confiança. Você vai tendo uma capacidade de falar a qualquer momento dentro da unidade de terapia intensiva. E isso não é mágica, não é um dom, não é algo que pode ser treinado. Você pode ser treinado para conseguir se posicionar numa visita no hall de multiprofissional, se você quiser. Se você entender que é importante esse momento e que isso vai fazer diferença para você atuar com segurança e vai fazer diferença para os pacientes, para você ter um desfecho, uma melhora da qualidade do atendimento dos pacientes. Então, quando eu começava a discutir, tinha esse receio, tinha esse medo, essa segurança, mas isso fui perdendo, fui ganhando confiança e fui, a cada momento que fui ganhando a confiança, fui falando mais, fui me posicionando mais e isso vai ficando fácil, vai ficando simples. Fácil, no entanto, você vai entrar em outra terapia intensiva, são outras pessoas e você vai ver que vai ter que ter toda aquela ganho de confiança com o tempo, você vai ter que se posicionar mais uma vez e a cada momento você vai se posicionando, a cada momento você vai falando e vai ganhando essa segurança. Como é que você vence o medo? Agindo. Então, participando, discutindo no round, nas visitas multiprofissionais, vai fazer você perdendo esse medo e tendo mais capacidade, se preparando para discutir no round, na visita multiprofissional. E isso aconteceu comigo lá desde o começo, como eu estava falando para vocês, e eu fui treinando e melhorando essa capacidade. E quando eu comecei a treinar e melhorar, eu consegui identificar alguns pontos que a gente, dentro do ambiente da terapia intensiva, como fisioterapeuta, deve seguir nesse round, nessa visita multiprofissional, para falar e para colocar a fisioterapia de maneira específica. Esses pontos a gente vai discutir aqui mais para frente dentro da live. E como é que eu percebi que, a partir do momento que eu defini esses pontos, essa forma de discutir no round multiprofissional, eu começava a ter um atendimento mais seguro. A partir do momento que ia ser feita uma intervenção e os outros profissionais começavam a solicitar a minha participação na discussão, na definição do tratamento. Quando alguma pessoa vai fazer uma intervenção e tem dúvida, vai conversar com você. Quando você chega lá e tem autonomia para realizar qualquer intervenção, eu não tenho autonomia de qualquer jeito. Lembra, você tem chefia, você tem coordenação. E algumas vezes o pessoal quer, por não ter segurança em você, quer dizer o que é que você vai fazer e você, inseguro, termina realizando as condutas que outros profissionais dizem, até fisioterapeutas de chefia e outras equipes, porque você não tem segurança. A partir do momento que você tem segurança nesse posicionamento, a partir do momento que você começa a definir a intervenção aí com qualidade, você começa a ser mais escutado, você vai tendo mais autonomia e você atua com mais segurança dentro da terapia intensiva. Tem alguma história de outros profissionais que eu vi tendo esse diferencial? Sim. É importante deixar claro que não é você ser pessoa que apenas fala. Não, mas você posiciona como fisioterapeuta. Tinha alguns profissionais que trabalhavam dentro da terapia intensiva que eu via como a gente dividia as UTIs,
participava da discussão de conjunto, se posicionando não como fisioterapeuta, se posicionando falando de avaliações de outros profissionais, falando de condutas que não eram específicas da fisioterapia. Esse profissional é escutado, mas ele não é necessário para o ambiente. É uma coisa que não é específica dele. E via outros profissionais que, quando estavam discutindo, colocavam as condutas específicas da fisioterapia, a avaliação específica da fisioterapia. E isso, como outros profissionais, médico, enfermeiro, nutricionista, as outras chefias, não têm esse conhecimento, o que é que você é visto como uma autoridade nesse conhecimento. Se você fala o mais do mesmo, o que os outros profissionais já têm a competência técnica, que eles têm que ter aquela competência técnica, e você não fala especificamente da fisioterapia, não é visto como uma autoridade. Você não demonstra segurança, você demonstra como é um curioso, que até porque você não vai conseguir demonstrar de maneira específica uma avaliação que é de outro profissional. Você vai ser um curioso. E não seja um curioso dentro da terapia intensiva. Tenha segurança para discutir no round multiprofissional, tenha segurança para dar o seu posicionamento e siga ciclos de desenvolvimento. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Ah, Antônio, mas eu ainda não tenho todo esse conhecimento. São ciclos. Você tem que, com esses ciclos, sempre se posicionar, porque você vai ganhando o conhecimento e você vai ganhando autonomia e vai ganhando iniciativa e atitude. É treinado. Você vai perdendo o medo, como eu já falei aqui na live. Você vai desenvolvendo essa capacidade de falar no round, na visita multiprofissional. Então, comece a partir de amanhã, se você já trabalha dentro da terapia intensiva, dizendo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar. Mesmo que se eu não for perguntado, mesmo se ninguém pergunte nada da fisioterapia, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar para cada paciente da discussão, se você tem os dados ali da avaliação. Muitas vezes eu via lá o pessoal na discussão no round multiprofissional e perguntava para mim, esse paciente tem secreção? Isso é uma coisa simples. Não é isso que vai fazer você, tem, não. Sim, não é isso. Avaliei o paciente, identifiquei que o paciente tinha uma fraqueza muscular adquirida na UTI, que o paciente tem uma fraqueza da musculatura respiratória, que está apresentando um padrão de obstrução, que tinha uma sincronia de fluxo, uma sincronia de ciclagem. Com isso, a gente fez a intervenção XYZ, a gente aumentou o rise time, já que o paciente estava apresentando um fluxo ineficiente, um fluxo reduzido aí durante a ventilação no modo PCV. Você avalia de forma específica e se coloca dessa forma, passando os dados específicos e não respondendo perguntas. Esqueça o medicocentrismo dentro da unidade de terapia intensiva, que é quando o médico chega ali e só pergunta para você a chefia médica. Não. Pense que você é importante dentro da terapia intensiva e você vai ter mais segurança se você se posicionar e colocar o seu pensamento dentro da terapia. Não deixe de falar. Se eu pudesse deixar uma das principais ideias, ensinamentos, é você entender que você tem que sempre se posicionar. E isso é extremamente importante para você ter segurança dentro da terapia intensiva. E é extremamente importante para você dar um melhor resultado para o paciente. Tanto o paciente em ventilação mecânica, como o paciente em respiração espontânea. Tanto o paciente que está sedado, como os pacientes lúcidos orientados. Ter essa capacidade, ter só a capacidade técnica e não se posicionar no round, numa visita multiprofissional, eu posso dizer que é uma covardia. E é ser um profissional fraco. Se você tem um conhecimento técnico, conhecimento teórico, sabe o que está fazendo, e chega lá num ambiente multiprofissional, no round, na visita, e fica calado, você está fazendo o quê? Você não está correndo atrás de dar um melhor resultado para o paciente. Antônio, mas eu estou cansado, ninguém me escuta. É com o tempo que você vai ganhando a autoridade dentro do local que você trabalha. Em qualquer local que você trabalha, é com o tempo que você vai tendo autonomia, é com o tempo que você vai tendo segurança. E isso se consegue agindo cada vez mais, se posicionando, dizendo o que a fisioterapia faz, por que a fisioterapia faz, qual é a melhor intervenção que deve ser. Você pode até ter o medo, né? Mas não fique com pavor, porque o medo vai fazer você se preparar. Mas se você tem o medo, tenha coragem de vencer esse medo e se posicione, coloque dentro do ambiente do multiprofissional da terapia intensiva de uma forma específica, como fisioterapeuta.
Não deixe de fazer isso. Por que é importante? Eu acho que já debater esse ponto, né, qual é a importância de vocês discutir no ambiente multiprofissional, no round, é extremamente importante para você atuar com segurança. Porque se você tem um ambiente multiprofissional, que um profissional vai fazer uma intervenção, então o médico vai atuar na sedação, vai atuar no antibiótico, na medicação da droga vasoativa, vai estar lá o enfermeiro preparando alguma intervenção de curativo, vai estar a equipe de nutrição fazendo a dieta, e você fica calado no round na visita multiprofissional porque você acha que você só depende da sua conduta, não depende dos outros, mas você depende. Vamos dar exemplo de um caso prático. Paciente desmame prolongado na ventilação mecânica, está com fraqueza muscular adquirida na UTI, fraqueza muscular respiratória, e você vai fazer um treinamento da musculatura respiratória e um treinamento da musculatura periférica. Se você não chega no ambiente, no round, na visita multiprofissional, e fala, eu avaliei o paciente, identifiquei que esse paciente tem uma fraqueza muscular, eu vou começar a fazer treinamento resistido com esse paciente para ganhar mais massa muscular, para ganhar força, e esse paciente progredir no desmame da ventilação mecânica. Por isso é importante para os outros profissionais, e é importante para o paciente, e é importante para o atender com segurança. Sim, porque aí o paciente pode estar com um pouco de sedação que está impedindo dele ajudar, e o médico vai dizer, então vamos tentar reduzir um pouco essa sedação, né, para você otimizar melhor o tratamento. Isso mesmo. Vamos reduzir um pouco essa sedação. Veja você se transformando num líder no ambiente e tendo segurança para gerar sua intervenção. Aí o nutricionista vai dizer, e você acha que precisa gerar uma dieta de carboidratos melhor para esse paciente ganhar força? Aí você, sim, eu acho que a gente vai trabalhar. E a enfermeira, você precisa de algum suporte durante o atendimento para falar com o pessoal de técnica de enfermagem, já que eu vi que você já também coloca o paciente na posição sentada, evolui para a posição ortostática mesmo, na ventilação mecânica. E você ganha os profissionais, demonstra o resultado que você está dando para o paciente e vai atender com mais segurança. Porque se não for otimizada a sedação, se não for otimizada a dieta, se não for otimizado o suporte para você realizar o atendimento, você vai atender com menos segurança. Porque você achou que dependia apenas de você dentro da unidade de terapia intensiva. E a unidade de terapia intensiva é um ambiente multiprofissional. E o round é o momento. O round é a visita, né? É o momento de você discutir e se posicionar. Sempre pense nisso. O round é a visita multiprofissional é o momento de eu discutir e me posicionar para trazer benefícios para os pacientes e trazer benefícios para mim, tanto para atuar com segurança, como para ser visto como referência, como para ganhar autonomia. Isso tudo vai se somando. São efeitos colaterais de você se posicionar no round na visita multiprofissional. Os efeitos colaterais de atuar com segurança no round na visita multiprofissional, ser visto como autoridade, é ter autonomia, é gerar um melhor atendimento do paciente, é conseguir fazer sua intervenção com qualidade, é conseguir ter suporte dos outros profissionais e, com isso, modificar o desfecho do paciente dentro da terapia. E quais são os principais erros que eu vejo? Já falei um aqui, que é o fisioterapeuta que vai participar do round da visita e fala condutas e fala avaliações que não é específica da fisioterapia, então ele fica lá só complementando condutas de avaliações dos outros profissionais. O paciente está com hipotenso e a nora aumentou. Sim, isso não é específico da fisioterapia. Você pode até falar, não é que você não pode falar em conjunto, mas não apenas isso. Isso é um erro na discussão do round multiprofissional, você colocar tópicos, falar apenas tópicos, condutas específicas de outros profissionais, não condutas específicas da fisioterapia. Segundo erro é você achar que você é apenas um respondedor. E o pessoal vai perguntar e eu respondo. Se ninguém perguntar nada, eu não falo nada na aula. Esteja à frente, fale, se posicione. Lembra que é importante para o paciente, importante para você, importante para o atendimento seguro. Então não adianta achar que não vai ter resultado, que é melhor ficar calado. Não, sai com essa ideia daqui. Eu tenho que falar e não ser apenas uma pessoa que vai ficar respondendo o que o outro profissional pergunta. A profissional perguntou para mim, eu vou lá e só respondo. Esteja passo à frente, se posicione. Não fique achando, não seja um seguidor, seja um líder. Seja um líder. Discuta. Saiba o que você está falando.
Então, esse é o segundo erro, é você ser apenas respondedor. Terceiro erro é você não estar preparado para participar do round da visita do profissional. É você não avaliar o paciente de forma específica, não ter todos os dados necessários para você discutir, e aí você fica perdido e com medo de falar. Se eu não tenho todos os dados, eu não sei o que eu vou falar no round da visita do profissional, eu não avaliei bem o paciente, então é melhor ficar calado. Esse é um erro também, o pessoal não está preparado, não saber o que vai avaliar, não sabe como, o que é que precisa, não se posiciona como fisioterapeuta. Então, abordei 3 erros clássicos aí. Primeiro, relembrando, qual é o primeiro, relembrando? É quando você não se posiciona como fisioterapeuta, mas sim como outro profissional, quando fala sobre outras coisas. Segundo é quando você é apenas um respondedor, quando você não vai, não se posiciona, não está à frente das perguntas, é quando você espera para ser ativado. E o terceiro erro é quando você não se prepara, não faz uma avaliação específica, não faz uma avaliação bem definida para identificar qual é a melhor intervenção para o paciente e discutir no round multiprofissional. Ah, Antônio, mas eu não sei me posicionar. A gente falou alguns erros, poderia falar outros erros aqui, mas abordamos apenas 3. A gente falou a importância, a gente discutiu que você tem que ter uma avaliação definida, e agora eu vou partir para um passo, uma maneira que eu utilizo para discutir no round multiprofissional, que você também pode seguir. Isso é que eu ensino para os meus alunos, que eu falo para os alunos seguir, que eu cobro que os meus alunos sigam lá no Fisioterapia Intensiva, para participar desses rounds profissionais e atuar com segurança. Como é esse passo a passo? Esse passo a passo é um processo simples. E quando você vai realizando a avaliação do paciente, você vai anotando os principais tópicos da sua avaliação. Você vai ter que evoluir o paciente, não vai ter que evoluir o paciente, então você vai ter que anotar os principais tópicos. Dentro dos principais tópicos, você tem que seguir um processo claro para não perder nenhum dado objetivo. Então você vai seguir um processo claro para não perder nenhum dado objetivo. E quando você vai anotando esses tópicos, você vai circulando o que está alterado e o que tem relação com a especificidade da fisioterapia. Então você vai circulando, vai anotando e circulando. Então o paciente está com PI máxima de menos 30, força muscular respiratória reduzida. Vou fazer um círculo do que eu estou anotando. O paciente estava hipotenso, vou fazer outro círculo. E ao mesmo tempo que você vai fazendo essas anotações, você vai correlacionando o que está sendo, que essa alteração está tendo de causa e consequência. Você correlaciona o que está tendo de causa e consequência. E você vai definindo o plano terapêutico. Então, é um processo de avaliação, né? Se você já acompanhou as grades de avaliação, é um processo, claro, que você vai ter os dados objetivos, vai anotar todos eles, para não perder nenhum dado, pontual e tudo mais. Pega o que é que está alterado e o que é dessas alterações, quais são as causas, situações, consequências. Depois, define a melhor intervenção dentro do plano terapêutico. Definiu a melhor intervenção, você realiza aquela intervenção e vai ter um resultado. Isso você está tudo anotado. Quando você tem tudo isso anotado do que você fez, não só no prontuário, mas no seu guiazinho que você vai ter dentro da terapia intensiva, eu ando com uma folha de papel, umas 2 ou 3, de tudo que eu vou anotando, além do que está escrito no prontuário. Quando você vai discutir no round muito profissional, você tem tudo ali, às suas mãos. Então, se você tem tudo ali às suas mãos, começou a discussão no round muito profissional, vai ter a chefia médica, todo mundo lá está começando a discutir, foi passando os pontos, você vai bater o que é específico da fisioterapia. Porque você anotou todos os dados, está tudo lá, o que é específico e vai modificar desfecho. Você vai vendo o que está sendo discutido, né? Então, o profissional está colocando lá, o paciente estava em potência, foi aumentada a droga vasoativa, foi utilizada, aumentada a sedação, foi feito um desbloqueador neuromuscular, está o médico falando lá. E você vai ter momentos que você vai lá, alguns locais é dividido um momento cada um para outros, só um vai falando e depois o pessoal vai ter no vídeo ali dentro do hall da visita do profissional, e você
partir do momento que vê a necessidade do posicionamento como fisioterapeuta, você puxa a palavra para você e coloca aqueles tópicos que estão tendo alteração. Então, você vai puxar e vai dizer, o paciente estava com a PI máxima reduzida e a gente iniciou o treinamento muscular respiratório para esse paciente. E aumentando esse treinamento muscular respiratório, a gente quer ver se consegue retirar mais tempo esse paciente da ventilação mecânica. A PI máxima estava de menos 30 e está realizando um treinamento com o Power Grip, com uma carga lá, 30% da PI máxima, só que a gente está aumentando de forma gradativa para chegar a 40%, 50% da PI máxima. E com isso tentar retirar esse paciente da ventilação mecânica de uma maneira mais rápida. A outra pessoa não sabe o que é que você não tem esse conhecimento, você se posicionou de uma maneira importante e teve dados e colocou como fisioterapeuta aqueles parâmetros de intervenção. Em outros momentos, você traz tudo para você quando você vê que o paciente depende muito da sua condição fisioterapeuta. Então, você traz tudo lá, puxa para você, desde o caso clínico, que vai me mostrar qual foi a causa da internação, o que é que o paciente teve de intercorrência, do que é que pode estar causando o aumento do tempo de ventilação mecânica, o que é que pode estar causando o desmame prolongado da ventilação mecânica, você vai trazendo, vai demonstrando qual é os pontos principais da discussão. Antônio, parece ser simples, e por que o pessoal não faz dessa maneira? Porque dá trabalho, e tudo que dá trabalho é deixado um pouco para lá. Além de dar trabalho, o pessoal não foi acostumado a participar. Então a pessoa está lá, não acompanhou ninguém, como eu disse para você, muitas vezes solto ali dentro da terapia intensiva, está sozinho, não sabe o que é que deve falar, como deve falar, e aí fica calado, fica recuado, fica com medo. Não vai lá discutir, fica com receio, acha que o outro profissional é mais importante para você. Não. Todos os profissionais dentro da terapia intensiva, todos os profissionais dentro da terapia intensiva são importantes. E a fisioterapia é extremamente importante para melhorar o desfecho do paciente dentro da terapia intensiva. É extremamente importante. E isso você pode demonstrar posicionando conhecimento e atuando com segurança. Não cometa os erros que a gente debateu aqui na live. Entenda a importância de você se posicionar. Siga um passo a passo para você se posicionar de uma maneira segura e não ficar falando besteira muitas vezes, ou ficar falando coisas que não tem nada a ver com o que você é para falar. Faz uma coisa que eu queria. E lá no Rio de Janeiro eu fui aprender a surfar. E quando eu fui aprender a surfar, eu fui com um amigo meu, e esse meu amigo pegou 2 pranchas dele, levou lá para a praia do Recreio, uma praia depois da Barra da Tijuca, um pouco mais distante, e colocou lá para eu surfar. Uma grande, uma onda lá difícil, e eu fui entrar dentro do mar. Pá, entrei, comecei o mar para atravessar por arrebentação, o maior trabalho, gasto energético, passando mal, não aguentei 10 ou 15 minutos no máximo. E a equipe saiu dentro do mar passando mal. Coloquei a prancha e fiquei passando mal aí, desgaste energético que não estava preparado. E por que isso aconteceu? Trazendo para o lado de cá. É porque eu fui querer entrar entrar em algo novo sem treinar. Entrar em algo novo sem saber como dar os primeiros passos. Entrar em algo novo já de uma maneira mais complexa, mais difícil. E o que deve ser feito é ser preparado. E aí eu tive que dar uns passos para trás. Eu queria começar a aprender. Comecei a identificar qual era o melhor momento que a entidade estava começando, dentro do mar. E fui, aos poucos, corrigindo, evoluindo, consegui aprender. Traga isso para dentro da terapia intensiva. Se você chega lá, no ambiente, você está começando, e você, por medo, por receio, porque é complexo, fica calado, não se prepara, não fala no ambiente do round muito profissional, você nunca vai conseguir evoluir para ser esse profissional líder do round muito profissional e de segurança. Então, pega esse principal ponto aqui. Entenda que você deve se posicionar. Entenda que você pode ser treinado. Não tenha medo, não tenha receio. Tenha medo, mas ajude você a agir. E é isso, gato lá.